Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 26 de abril de 2020, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 20º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é cave poços para seus filhos, que vão ser heranças espirituais. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 26. Nós estamos voltando ao texto inicial do primeiro dia do propósito. Nós vamos falar aqui sobre aqueles poços que Isaac cavou e que eram poços já cavados antes pelo seu pai. E é maravilhoso ver como que Deus, como é que a palavra dele é uma fonte inesgotável. Temos 20 dias que estamos falando e cavando e buscando entender mistérios da palavra de Deus. E só nesse texto, baseado nesse texto, né, tremendo. Quando eu estive ali em Israel e de frente para esse poço de Isaac, que falou muito com o meu coração e que deu base para essa caminhada, uma das coisas, quando eu entendi que aquele poço tinha sido feito por Abraão, eu ouvi isso no meu coração: cave poços para os seus filhos, né? Deixe herança espiritual para os seus filhos. Então vamos entender aqui um pouquinho o que Isaac fez, né? No versículo 15: e por isso entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Depois Isaac saiu dali, abriu outros poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Cavou outro poço, né, e eles também tiveram que sair dali, até que Deus apareceu para ele quando ele foi para Berseba. Né? Deus apareceu para Isaac e disse: naquela mesma noite, versículo 24, apareceu o Senhor: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, eu vou abençoar e vou te multiplicar a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda. Só para relembrar, irmãs, que os poços que Isaac começou a cavar, voltou lá naquelas cidades para cavar, eram poços já cavados pelo seu pai. Nós vamos falar disso aqui porque lembra que eu citei uma frase, acho que foi ontem, e eu disse que eu ia falar dela hoje: facilite a vida do seu filho. Nós viemos de uma cultura, irmãs, que infelizmente ela não ensina a gente a facilitar a vida dos nossos filhos. Parece que antigamente, né, eu acho que talvez tinha mais isso, né? O fazendeiro tinha uma fazenda, já estava pensando em deixar para o seu filho, já ensinava seus filhos a cuidarem da fazenda. Mas hoje, na nossa geração, não tanto, né? Faz parte do nosso Brasil e faz parte da dificuldade da nossa terra também. A gente não pensa muito no futuro dos nossos filhos. A gente deseja, a gente sonha, mas a gente não teve também, né? Muitos de nós não tiveram quem deixasse poços cavados para nós, para facilitar a nossa vida. E o tanto que a gente foi rompendo, o pouco que a gente conquista, a gente também não tem ainda uma direção ou uma condição de deixar poços cavados para os nossos filhos. E é isso que Deus quer falar conosco hoje, sabe? Porque às vezes nós desejamos que os nossos filhos vão longe, a gente exige deles e a gente se frustra por eles não irem tão longe quanto a gente queria. Mas quando a gente olha o nosso passado, né, a gente vê que falta isso, falta essa base de poço, né, irmã? Falta a base do poço. Os poços falam de várias áreas. Você vê que aqui Isaac foi em algumas cidades, né, para poder reabrir esses poços. E poços fala de áreas na nossa vida também. Poços da finança, poços emocionais, poços espirituais, poços da saúde, que vai dar uma base, que vai facilitar um pouco a vida dos nossos filhos. Como nós estamos vivendo uma geração de filhos bem diferente do que a gente foi, aí ainda mais a gente pensa: não, eu não posso facilitar para esses meninos, para esses moleques, senão a coisa vai ficar muito fácil, né? E eu não estou dizendo de facilitar, de deixar seu filho sem disciplina, viver o que quer. Eu estou dizendo da gente ter
poços espirituais e até mesmo físicos, né? Algum recurso que a gente possa ajudar esses filhos a irem mais longe. Mas o mais importante são poços espirituais, são poços de legados, porque é isso que vai impulsionar. Então, quando Isaac está passando aqui esse momento difícil, que ele abre um poço e é entulhado e o outro expulsa ele, quem que aparece ali para ele? Deus aparece para ele e fala: olha, eu sou o Deus de seu pai. Quando nossos filhos estiverem enfrentando dificuldade, que eles possam ter esperança em nós, no nosso Deus, né? E Deus possa tocá-los e dizer: eu tenho uma aliança com a sua mãe, eu tenho uma aliança com o seu pai, aguenta firme que eu tenho com você também, por causa dos altares que a sua mãe levantou no seu coração, né, irmãs? Quando eu falo de altares, entenda isso, é no seu coração, não é? Não existe mais altar como antigamente, altar no seu coração. Quando você obedece, isso é um altar da obediência. Quando você adora, isso é um altar da adoração. E então, isso vai trazer a base para os nossos filhos. Eu quero voltar aqui em Gênesis capítulo 21, para vocês verem que quando foi que Abraão abriu algum poço, né? Então, Gênesis 21, no versículo 25 e 30, fala assim: não bastante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Lembra que Abimeleque é o mesmo que expulsou Isaac? Né? É o mesmo que expulsou Isaac dali, disse: sai da nossa terra, vai embora. E depois ele também é o mesmo que volta e diz: faz aliança com a gente, porque a gente entendeu que você é poderoso, que Deus está com você. Então, Abimeleque, Abraão teve que dar uma lutada aqui com Abimeleque por causa de um poço que os servos de Abimeleque tomou de Abraão à força. Aí no versículo 30, fala assim, eles estão aqui nessa contenda, nessas conversas aqui, né, debatendo sobre esse poço. Aí no versículo 30 fala assim: respondeu Abraão: receberá de minha mão as sete cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. No versículo 31. Presta atenção no lugar que chama isso aqui. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Fez aliança no mesmo lugar que Isaac fez. Então, essa palavra que o Senhor comece a trazer no nosso coração. Ontem nós falamos da criação dos filhos, da gente despertar para isso, mas o mais importante é ter uma herança espiritual. Então, aqui o Abraão teve que até pagar e fazer uma aliança, falar: vou te dar 7 cordeiras para que você entende que esse poço é meu, eu vou tomar posse daquilo que é meu. Então, irmãs, o inimigo, eu disse isso ontem, né, que a escravidão, o inimigo quer escravizar os pais, quer escravizar os filhos. O inimigo quer tomar os nossos poços, quer entulhar os nossos poços para dificultar a vida dos nossos filhos. Então, quando nós estudamos a palavra e nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor, a gente vai entendendo que a gente precisa se posicionar. Teve um devocional que eu fiz ano passado, que eu disse: olha, se você não consegue se levantar, levante pelo menos por amor aos seus filhos, né? E vou falar de algumas pessoas aqui. Gênesis capítulo 29, no versículo 1, 2. Olha, tivemos o poço, irmã, ele é tão vida, ele representa tão vida, ele representa o início de uma cidade, ele representa o começo de tudo, ele é a base de tudo, especialmente naquela época. Não tinha como começar nada se você não tivesse poços de água. Quem tinha poços era rico, por isso as pessoas eram tão ricas, né? Abraão, Isaac, Jacó, porque quando você tinha poços, você podia ter criação, você podia ter plantação. Então, o poço é a base de tudo. E nós precisamos descobrir o segredo desse poço espiritual. Esse poço espiritual onde, na medida que os nossos filhos forem crescendo, eles podem acessar esse poço, o poço da finança, o poço emocional. Será que a gente deixa um bom poço, um poço bacana emocional, ou a gente é desequilibrado, não tem fé, não tem esperança, é medroso? Aí o que nossos filhos vão ter, irmã? Né? Eles podem até romper
mas eles vão ter que cavar. Cavar poço é muito mais difícil do que você reabrir um poço que já foi cavado. E vocês viram como eram os poços, todo feito de pedra, aquela coisa artesanal maravilhosa. Então, o poço, ele representa esse começo de vida. E eu quero falar de algumas pessoas bem rapidinho aqui. Jacó, né? Jacó, quando conheceu Raquel, na beira do poço. Vamos ler aqui. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 1 e 2. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Lembra, depois que Jacó fez o voto e a pedra? Aí no versículo 2. Olhou e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber ao rebanho e havia grande pedra que tapava o poço. Não vou ler tudo, vou pular para o versículo 9. Falava ele ainda, conversando ali com os pastores, falava ele ainda quando chegou Raquel, com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra do poço e deu-a de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel, erguendo a voz, chorou. Ali começa a mudança, né? Abre a porta para que Jacó ia viver na beira de um poço emocional, o poço que levou ele ali a encontrar, né, o amor da sua vida. Ele faz um ato de gentileza, né, de hombridade ali, de se levantar e mostrar que ele é o homem, o provedor. Ele tira aquela pedra pesada do poço para que Raquel possa dar água ali às ovelhas do seu pai. Bom, outra pessoa que teve a vida ali transformada pelo poço. Eu não vou ler, mas a história de Rebeca, né? Quando Abraão procura uma esposa para Isaac, manda o servo dele, vai lá na minha terra ver se você acha alguém, ele para na frente de um poço, né? Ele para ali, esse servo, e faz um pacto, faz um propósito com o Senhor. Se a moça que vier aqui tirar a água e oferecer a mim ao camelo. Então a vida de Rebeca muda na beira do poço também. Então o poço é algo muito, muito especial. Vamos para Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, vai falar sobre Moisés, né? A mudança de vida que Deus traz para Moisés. Capítulo 2, versículo 15 e 19. Bom, a gente sabe que Moisés foge do Egito, porque ele acabou matando um egípcio ali para defender o seu povo. Ele foge com medo. Então, no versículo 15 fala assim: informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Quando vieram tirar água, encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao seu rebanho. Tendo elas voltado, elas contaram para o seu pai, né? Um egípcio nos livrou da mão de pastores e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. Olha que interessante, irmãs. Então, a vida de Moisés também muda na beira de um poço. Então, é necessário a gente guardar isso no nosso coração e compreender que poços são importantes, né? Então, é o que Deus está chamando a atenção da gente hoje sobre os poços. Voltando na mulher samaritana, porque nosso Deus, ele completa a palavra o tempo todo. Voltando à mulher samaritana, olha o que ela disse para Jesus. No versículo 12, no versículo 11, ele pede água para ela, né? E ela fala que ele não tem como tirar. E no versículo 12, ela fala assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim aos seus filhos e ao seu gado? Olha que tremendo. A mulher samaritana não era filha de Jacó, mas ali, quando os patriarcas, por honra, né, por respeito, os patriarcas eram chamados de pai, né, pai Abraão. E agora está falando aqui, você, Jesus, falando para Jesus, você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço.
Então, irmãs, isso é para a gente ter um entendimento. Nós precisamos criar coisas, nós precisamos edificar a nossa casa de forma que ela, ainda que a gente parta desse mundo, algo fique, algo eterno, assim, espiritualmente falando, né? Algo que o filho pode acessar. O filho está com uma luta e talvez a gente não está nem por perto mais. O filho pode acessar. Eu vou acessar a fé da minha mãe. Eu vou acessar a força da minha mãe ou do meu pai. Eu vou acessar aquela diligência, aquela sabedoria que eles tinham para lidar com a finança. Eu estou passando problema sentimental, emocional, eu vou acessar aquele poço que o meu pai, a minha mãe deixou. Então nós precisamos disso. Eu estou passando problema de saúde, eu vou acessar aquele aprendizado, aquilo que minha mãe me ensinou. Então isso aqui é a base para a gente entender o que Deus quer com a gente, da gente cavar poços para os nossos filhos. Ainda dá tempo, irmã, ainda dá tempo. Às vezes, seus filhos já estão criados, né? E a gente pensa, não deu tempo, né? Eu estou aprendendo muita coisa agora que eu não aprendi quando eu tive filho, 14 anos atrás. Mas ainda dá tempo. Enquanto houver fôlego de vida, não olhe para o tempo que passou, irmã. Olhe para o tempo para frente que você tem. Porque se você ficar olhando para trás, você não consegue romper. O que passou, passou. Né? Olhe para frente, é igual eu falei ontem, olhe para os seus netos então. Não fizemos com os filhos, não tinha sabedoria, não fui instruída, vamos olhar para os netos. Não tenho filho, vamos olhar para os sobrinhos, vamos olhar para as mulheres que chegam até a nós, vamos motivar essas mulheres a cavarem poços. Bom, Deus quer nos curar dessa concepção errada de que a gente não pode facilitar a vida do nosso filho. Nós não precisamos dar tudo de mão beijada, e também não é aquele esforço só para os filhos. Abraão fez um poço porque ele precisava, né? Ele levou quanto tempo para ter filho? Então, nós precisamos primeiro para nós, depois para a nossa geração. Na Bíblia, nós sempre vamos ver essa parceria entre pais e filho. O poço passava de geração para geração. O poço representa o lugar de vida, a base de tudo. E o Abimeleque, irmã, ele vai estar sempre em volta, querendo roubar aquilo que era nosso, que está ficando para o nosso filho. Ele vai sempre querer entulhar os nossos poços para dificultar a vida dos nossos filhos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre... Agora vamos entrar aqui no Deuteronômio capítulo 6. Vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 6, que foi o que nós lemos ontem, e ele também está aqui na base de hoje. A palavra de Deus, eu fico maravilhada, é uma fonte inesgotável. E eu só paro de compartilhar porque eu sei do tempo, porque senão, irmã, a gente ia cavando aqui, ia falando de versículo, e a gente não ia parar tão cedo, né? Bom, no Deuteronômio capítulo 6, Deus tem uma promessa para nós. Talvez você não teve pai que deixou um poço para você, assim como eu. Eu não tive, eu não conheço meu pai, né? Meu pai não deixou nem sobrenome para mim, se você quer saber. O que mais que ele ia deixar, né? Talvez o máximo que deixou foi uma herança genética. E então, o que a gente vai fazer? Não é verdade? Ou às vezes a gente teve um pai presente, mas que não teve condição de deixar uma herança pra gente. Eu não estou falando herança física, né? Se não deixou nem espiritual, quanto mais física. Então, Deus está falando algo pra gente aqui em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 10 e 11, fala assim: vamos lá. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido, se você ouvir, obedecer, né, como está falando em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único. Se você obedecer, o que vai acontecer? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu a teu pai, né, aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grande e boas cidades que tu não edificaste, casa cheia de tudo que é bom, em casa de que não enchestes, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comer e te fartares, guarda-te, para que não esqueça que o Senhor teu Deus te tirou da casa da servidão.
Então, irmãs, se você não teve um pai como eu, que não deixou uma herança física e espiritual, é só voltar seus olhos para a palavra de Deus. O nosso Pai Celestial, Ele nos colocou ali na linhagem, Ele nos enxertou na videira verdadeira, Ele nos colocou ali junto com o seu povo Israel, através do seu filho Jesus, através do sangue de Jesus, e ele disse, se vocês me ouvirem, obedecerem, eu vou colocar vocês em cidades que vocês não edificaram. Olha que tremendo, irmãs, Deus quer facilitar a nossa vida, Deus é um pai que quer facilitar a nossa vida. Eu vou te encher de casa, de tudo que é bom, casa que não foi você que encheu, eu vou te dar poços abertos que você nunca abriu, e eu vou te dar vinha, e vou te dar olivais que vocês nunca plantaram. Vocês vão comer e vão fartar. Então, nosso Pai Celestial, Ele quer facilitar a sua vida. Então, deixa um pouquinho de ficar estribuchando, ficar rebelde, né? Ou então ficar, eu que me sustento mesmo, eu não tive ninguém para me ajudar, se não for eu, ninguém vai fazer por mim. Aquieta um pouco no braço desse Pai, querida. Aquieta um pouquinho no braço desse Pai Celestial, que quer te dar poços que você não abriu. Que coisa gloriosa. Eu posso te dizer isso, irmãs. Eu tenho vivido coisas tão tremendas e gloriosas que não foi eu que cavei, não foi minha família que cavou para mim. É a graça e a misericórdia do Senhor. Olha, eu quero falar algo. Ontem eu já ia falar isso. Eu ia começar o devocional de hoje falando isso, mas eu deixei para falar pro final. Eu ia falar para as meninas da caminhada de oração. No começo da caminhada eu disse que essa caminhada ela é nossa, não é? Ela já está se tornando nossa, ela já não é só minha. Quando eu pego para fazer, ela é nossa. E as que estão comigo e as que estão chegando, mas elas já estão chegando se engajando, já estão chegando com compromisso, já estão chegando entendendo, olha, isso é um trabalhar que além de eu aprender, eu participo, mesmo não participando ativamente, vocês participam com a sua função, vocês participam com a sua colaboração. E então eu ia agradecer isso, eu ia falar para as meninas no começo, eu ia falar, olha, vocês, eu estou muito orgulhosa de vocês. E eu cheguei até a imaginar assim, enquanto eu estava orando para falar para vocês, eu cheguei a imaginar assim, acho que vai chegar uma hora, pai, eu vou falar para elas que vai chegar uma hora que acho que quem vai fazer os devocionais serão elas. Eu só vou ficar como participante ouvindo. E essa semana mesmo, uma das meninas, eu não cito o nome, irmãs, para não deixar ninguém de fora, mas quando eu falo, você vai saber que eu estou falando de você, né? Então, uma das meninas colocou um texto, né? Ela leu o Samuel, colocou um texto e ela escreveu sobre a história de Davi e Jonatas, né? A aliança que os dois fizeram, e ela colocou, tenha cuidado com as alianças que você faz na sua vida, alguma coisa assim. E na hora que eu vi, eu escrevi para ela, falei, isso aqui dá tema de devocional, né? Depois teve uma outra que falou alguma coisa e eu falei, opa, isso dá tema de devocional. E eu tô gostando de ver isso. E aí ontem, para confirmar o que eu queria falar isso para vocês, que eu tô vendo vocês crescerem, é sério mesmo, irmãs, eu posso perceber pela voz, quando eu converso com alguma, quando manda áudio para mim, eu posso perceber pelo testemunho, posso perceber por algo que você compartilha, o quanto vocês têm crescido e como eu tenho ficado orgulhosa e tenho devolvido para Deus esses frutos. E ontem, já na noite né, eu recebi um compartilhar, né, quando alguém vê alguma coisa e te marca, e uma pessoa muito querida, uma que está comigo aí desde o comecinho, que eu sou muito grata pela vida dessa pessoa, ela me marcou num post que estava falando sobre a vida de Agar e o poço. E eu nunca me lembrava desse texto, nunca. E eu falei, gente, que interessante, amanhã eu tô para falar disso, ela me mostra, e eu fui ler os textos, e eu quero encerrar lendo isso, porque casou com o final, né? Quando eu estava fazendo o devocional, eu falei, ela não me mandou isso à toa, ela não sabia disso, eu nem lembrava que tinha esse texto, porque eu lembro que Agar encontrou água no caminho, mas eu não lembrava que tinha a ver com poço, né? A gente não lembra de tudo, né, gente? Então vamos ler aqui para fechar, porque a vida de Agar foi uma mulher, né, que foi quando Sara não estava conseguindo ter o seu filho, Sara cai na burrada, né, de falar com Abraão, tenha filho com a minha serva Agar. E ela estraga a vida de Agar, né, ela machuca a vida de Agar ali, a vida de Abraão, a vida deles, né, porque gerou ciúme, gerou confusão. Então Agar,
se dispõe a ter o filho, né, para abençoar ali o casal. Mas o que acontece com a vida de Agar, irmã? Ela vira uma mãe solteira, né? Ela vira uma mulher desamparada. E então, no versículo, quando ela engravida, a Sara, a Agar ficou com medo da Sara, aqui no capítulo 16 de Gênesis, capítulo 16, versículo 6, fala: Sarai humilhou, né? Na época ainda a Sara chamava Sarai, a Sarai humilhou a Agar e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de sul, disse a Agar, serva de Sarai: de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: eu fujo da presença da minha senhora. Aí o anjo disse para ela: volta lá, se humilha, né? Disse o anjo: eu vou multiplicar a sua descendência de maneira numerosa, não será contada. Depois disso, o anjo disse: você conceberá, dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois ela disse: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ber-Laim-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Então, nesse momento difícil de Agar, ela foge e ela vai para o deserto ali e ela encontra um poço. E aí isso aconteceu na vida dela 2 vezes e eu quero ler mais uma vez e eu quero concluir a mensagem de hoje com a graça de Deus que tem falado conosco. No capítulo 21 de Gênesis, nasce Isaac, né? O filho de Sara, o filho da promessa. E Sara fica com ciúme e Agar acaba sendo dispensada por Abraão. Então, vamos lá. Capítulo 21, versículo 17. Ela vai para o deserto, né? Abraão libera Agar e ela vai para o deserto com Ismael. Ali ela está chorando, pensando: meu filho vai morrer mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ler versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, odre de água, pô-lo nas costas de Agar e deu-lhe ao menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Lembra da cidade, irmãs? Tendo acabado o odre, ela colocou o menino debaixo do arbusto, afastou-se dele, sentou-se à distância e chorou, né? Ela chorava e dizia: eu vou ver meu menino morrer. Deus, porém, ouviu a voz do menino. No versículo 17, Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. Indo a ele, encheu a água, o odre, e deu-lhe de beber ao menino. O Deus estava com o rapaz, que lhe crescia e habitou no deserto e se tornou flecheiro, e ela arrumou uma esposa para ele no Egito. Eu quero contar essa história de Agar, uma mãe que estava ali solteira, desamparada, e Deus apareceu para ela 2 vezes, no início da gravidez e no final, quando ela tinha que dar um jeito na vida dela com o filho, ir embora sozinha. Irmãs, nós temos um Pai Celestial que nos ama. E ela não estava vendo ali o poço, né? Nas 2 vezes ela não estava enxergando uma saída. Ela não tinha herança. Apesar de Abraão ser o pai de Ismael, ele não era o filho da promessa, e todos pagaram o preço ali de uma desobediência, né, que ele fez, porque ele tinha que ter esperado, mas não vamos entrar nesses detalhes, tá? Quando vocês lerem a Bíblia, deixa eu dar uma dica para vocês. Não entra muito no detalhe de que injustiça, será que Deus foi injusto? Deus é Deus, irmãs. A hora que ele quiser te explicar alguma coisa, ele explica. Pega a moral da história, tá? A gente às vezes foca muito em algumas injustiças e não olha que erraram, quem errou, por que errou, por que está colhendo aquilo. Eu só sei que Deus é misericordioso. E na moral da história é que ele levou um socorro para Agar. Então, quando Agar estava ali grávida, sozinha, ele pergunta a Agar: o que você está fazendo aqui?
né? Quando agora ela está aqui sozinha, vendo o menino ali, achando que aquele menino ia morrer no deserto, vai acabar a água, nós vamos ficar aqui morto nesse deserto. Deus chama para ela e fala: o que você tem, Agar? Né? E aí Deus mostra o poço para ela. Então Deus tem um poço de água viva para nós, que é o que Jesus disse para a mulher samaritana. Eu tenho água viva. Todo aquele que beber da minha água jamais terá sede. E ela disse: dá-me de beber. Então, irmãs, daqui para frente, pense daqui para frente, vou construir poços para a minha vida, vou construir poços para os meus filhos, nem que seja só poços espirituais. Talvez eu não tenha ainda condição financeira, mas eu vou pelo menos, cuidar da saúde mental do meu filho, cuidar da saúde espiritual, cuidar da saúde física, para que ele cresça como uma palmeira e floresça e vai além do que eu fui. Então, esse devocional junta com o devocional de ontem sobre criação de filhos. Ontem nós falamos sobre criação de filhos e às vezes a gente acha que só porque criou um filho, o filho já casou e já está tudo bem. Sempre há coisa para fazer. Enquanto você for mãe, você sempre vai estar edificando seus filhos. Você sempre vai estar edificando a sua casa. Os filhos podem já estar velhos, você sempre vai poder edificar seus filhos, tá bom? Então, vamos meditar nessa palavra, especialmente em Deuteronômio 6, que Deus quer nos dar poços que nós nunca cavamos, porque Ele facilita a nossa vida. Basta a gente ouvir Ele e obedecer. Um beijo, fiquem com Deus. A canção que eu vou deixar hoje é Primeiro Amor, que chama. É uma canção antiguíssima. Quando eu baixei, vocês vão ouvir até o barulhinho, como se fosse como se fosse não, né? Era os discos, né, antigo, quando começava aquele barulhinho, o barulhinho da agulha, no comecinho do disco. E muito obrigado para vocês, meninas, que estão assim, me ajudando a carregar. Obrigado por essa queridona aqui que me compartilhou isso, que fechou o devocional. Essa caminhada está se tornando nossa. E eu acredito que pode chegar um dia que nós vamos ter um devocional que eu vou ficar quietinha e vocês vão estar falando, né? Se prepara, quem sabe Deus faz essa formatura maravilhosa para nós, né? Da gente ver, quando a gente cava poços, sabe, irmãs? A gente quer que os filhos vão longe. E as meninas que caminham comigo, no meu coração, é como filha, como irmãs, né? Como parceira. Eu quero ver vocês irem muito mais longe. Você acha que eu quero, irmãs, ficar aqui a vida inteira aconselhando, motivando e só para me sentir alguma coisa? Misericórdia. Quero mais é liberar, eu quero mais é ver vocês crescendo, eu quero mais é ver vocês recebendo. Entendeu? Porque quando os filhos crescem e vão longe, é o orgulho dos pais, né? E é o orgulho de qualquer professor, de qualquer pessoa que está caminhando junto, é ver nossos amigos ir mais longe. Então tá bom, um beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória.